O caso do estupro coletivo em Águas Lindas de Goiás, na região do entorno. 2 pessoas são indiciadas. Quem tem os detalhes é Dionísio Freitas. Boa tarde a você, bem-vindo ao nosso balanço. Oi, Henrique, boa tarde a todos que acompanham o balanço. Como nós já dissemos aqui na semana passada, Henrique, a Polícia Civil de Goiás tinha até essa segunda-feira ontem o prazo aí para que ela pudesse terminar, finalizar esse inquérito e remeter à Justiça. Existia a possibilidade de extensão desse prazo, mas a delegada responsável pela Unidade Especial de Atendimento à Mulher de Águas Lindas decidiu concluir logo esse inquérito e remeter à Justiça. E assim como você falou, 2 pessoas terminaram sendo aí apontadas pela polícia como participantes desse ato. Entre elas, o policial militar de 44 anos e um participante da festa. Então, o caso agora será encaminhado à Justiça e, a partir daí, a Justiça decide se faz uma revisão de todo o texto ou se continua aí com a acusação com base no levantamento feito pela polícia. Nós conversamos aí com a delegada responsável pelo caso, Henrique, e o que ela fala sobre a conclusão desse trabalho, você que acompanha o balanço em casa, acompanha agora. Então, o indiciamento significa que nós encontramos elementos suficientes que indiquem a autoria daquelas pessoas, né? Para indiciar, a gente precisa, digamos assim, menos elementos do que são necessários para uma condenação, né? Que para uma condenação você precisa ter uma certeza maior que aquelas pessoas cometeram um crime, mas também tem que ter indícios, né, como o próprio nome já diz, indícios mínimos que indiquem a autoria. Nesses casos de estupro, né, nós temos que nos basear muito pela palavra da vítima. Então, muitas vezes, não há outros elementos de prova, né, não há testemunhas, não há o próprio exame de corpo de delito, muitas vezes é inconclusivo, a gente tem que trabalhar com a palavra da vítima, porque é um tipo de crime que não é praticado, né, na presença de testemunhas, ou até mesmo testemunhas não se negam a dizer que viram, né? Então, a gente se baseia muito pela palavra da vítima, porque nesse primeiro momento do inquérito, como eu disse, assim, a gente precisa de indícios mínimos, né? Então, nesse primeiro momento, a gente acredita na palavra da vítima e leva muito isso em consideração nesse tipo de crime. Na verdade, o inquérito já foi concluído. Como foi iniciado por prisão em flagrante, os investigados estão todos presos preventivamente, a gente tem um prazo processual de 10 dias para concluir esse inquérito. Então, a gente tinha que concluir até ontem. E, assim, ficaram faltando algumas diligências, claro, não deu para concluir de forma precisa, como eu gostaria, mas a gente precisa também cumprir esse prazo aí legal para evitar problemas, até para evitar a soltura precipitada desses investigados, né? Então, concluímos e remetemos com os elementos que foram possíveis angariar nesses dias. Aí, a delegada responsável por esse caso, entrevista dada à jornalista Josiane Ricardo, aqui do timaço do nosso Balanço Geral. Meu caro Dionísio, tem terceira pessoa aí nesse caso acusado. Ele não é indiciado pela delegada, mas ele continua preso preventivamente, é isso? Exatamente, Henrique. Nós citamos ele na semana passada, que é o irmão do policial militar, que também estava nessa festa e que foi reconhecido aí pela vítima de 25 anos, dizendo ela que naquele dia, no dia 8 de outubro, quando aconteceu essa festa, dia 9 de outubro pela manhã, foi um sábado, ela disse que esse homem também teria participado dos atos que ela citou dentro da delegacia, o estupro coletivo. Mesmo assim, esse homem terminou não sendo indiciado nesse momento. Continua preso, nós vamos aguardar o desenrolar dessa história que você viu aí na própria declaração da delegada, Henrique, que quando não é indiciado pode acontecer a soltura
preventiva, ele pode terminar respondendo esse processo em liberdade. Então a gente vai aguardar um pouco mais esse trâmite, mas acredita-se que ele possa sim ser um beneficiado nesse caso e acompanhar o desenrolar desse processo judicial em liberdade. Então a gente acompanha isso e, claro, existem aquelas outras 3 pessoas que podem continuar sendo investigadas e se a justiça entender que precisa de mais provas com relação a esse caso, Henrique, a justiça entendendo ou não, se a justiça disser, não, o que eu tenho já é possível incriminar, já é possível mostrar que existe aí um indício concreto de que houve isso, ela já julga naquele momento. Mas se ela considerar que precisa de um pouco mais de investigação, a justiça pode solicitar que esse processo seja remetido de volta à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher e possa dar andamento. O que se sabe até o momento é, como nós vimos na declaração da delegada, que a polícia encontrou provas iniciais que confirmam sim a versão dada pela vítima e por conta disso, esses 2 homens, o policial e um participante da festa, foram indiciados pelo crime de estupro coletivo. Jones, me permita ainda entender um pouco mais ao seu lado, que acompanha esse caso passo a passo desde o seu início. No primeiro momento, a vítima disse à polícia, no seu primeiro depoimento, que haviam 6 pessoas, né, que entraram no quarto e a estupraram. No segundo depoimento, já alguns dias depois, ela disse que admitiu ser 5 pessoas. Bem, nós temos 3 pessoas presas preventivamente, 2 indiciadas. Faltam, então, 2 pessoas ainda a serem detidas e se explicarem agora à justiça, é isso? Ou 3, Henrique, porque no caso, como o irmão do policial terminou não sendo indiciado, pode ser que esse seja exatamente ele na versão dada aí no depoimento dado pela vítima. Vale lembrar que além do depoimento inicial, que aconteceu no mesmo dia do suposto estupro coletivo e que resultou aí na prisão em flagrante de 3 dos 6 envolvidos naquele momento, os 6 envolvidos citados por ela, além daquele depoimento, ela na semana passada, no finalzinho da semana passada, foi chamada novamente pela delegada especial que investiga o caso e por conta disso prestou um novo depoimento, justamente ao lado da irmã que também participou de parte dessa festa. Então a polícia levantou várias informações e pode ser o não indiciamento desse homem uma pista de que ele talvez seja aquele que a suposta vítima disse não ter lembrado exatamente ou que possa ter se confundido. Mas, claro, a polícia trabalha e se solicitado ainda mais por parte da justiça, vai trabalhar ainda mais para tentar identificar quem seriam os outros possíveis envolvidos nessa história toda. O que se sabe, Henrique, é que a polícia conseguiu sim encontrar indícios de criminalidade, pelo menos nesse primeiro momento da investigação que foi encaminhada para o Poder Judiciário. Vamos acompanhar atentamente, ao vivaço no Balanço, Dionísio Freitas. Valeu, Dionísio.